Oi, pessoal. Então, continuando aqui com o tópico 28, né, o algoritmo de Kruskal. E o que a gente vai fazer aqui agora é provar que o algoritmo funciona, né? Normalmente, quando a gente encontra um algoritmo muito simples, assim, né, como é o algoritmo de Kruskal, a gente tem que desconfiar, né? Será que está certo mesmo isso? Basta eu simplesmente colocar as arestas em ordem de peso, tomando cuidado para não se fechar um ciclo, e funciona? Será que é só isso? Né, então a gente vai provar que isso é verdade, que o algoritmo de fato retorna uma solução ótima. Tá? Então vamos lá, teorema 85. A execução do algoritmo, né, devolve uma árvore geradora de peso mínimo, né, do grafo conexo de entrada GW. Né, o grafo ponderado GW, a gente está assumindo que ele é conexo. Tá? Então antes de apresentar a demonstração aqui, vamos lembrar alguns aspectos do que o algoritmo faz. Né? Como eu já falei, a estratégia de colocar as arestas em ordem de peso mínimo, acho que a gente entendeu bem isso. Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: as arestas que ele coloca na solução, né, que o algoritmo coloca na solução, são sempre arestas cujas pontas estão em componentes diferentes da floresta que eu estou montando aqui. Né? Eu vou montar uma árvore geradora, mas ela começa como sendo uma floresta, né? Lembrando que inicialmente eu coloco todos os vértices na solução e nenhuma aresta. Né? Então a minha solução é uma floresta com N vértices, onde N é a quantidade de vértices do grafo, né? Então é uma floresta com N árvores triviais, N vértices isolados. E a cada vez que eu coloco uma aresta na solução, eu só coloco ela se ela tiver pontas em componentes diferentes, o que significa que essa aresta vai conectar dois componentes diferentes. Então a cada passo, e isso é importante aqui, a cada passo eu diminuo um componente. A quantidade de componentes da minha floresta diminui em 1, certo? Então inicialmente eu tenho N componentes, eu coloco uma aresta, agora eu tenho N menos 1 componentes. Tá? Um dos componentes cresceu, né? Eu tinha dois vértices isolados, agora eu tenho uma árvore que é uma aresta com dois vértices, né? Embora esses componentes vão crescendo, a quantidade de componentes diminui, né? A cada passo diminui em 1 a quantidade de componentes, porque a cada passo eu uno dois componentes. Tá? Dois componentes viram um só, então eu começo com N componentes, depois eu tenho N menos 1 componentes, N menos 2, N menos 3, até que no final eu só tenho um componente. Tá? Então vamos lá. Demonstração. Né? Agora que a gente relembrou algumas ideias do algoritmo, vamos demonstrar aqui. Vamos demonstrar o teorema. Tá? Demonstração. Ao início do laço, né? Relembrando o algoritmo, ele tem um laço aqui, né? E o laço para quando o conjunto de arestas é exatamente o tamanho do conjunto. O tamanho do conjunto de arestas é exatamente o tamanho do conjunto de vértices menos 1. Ou seja, o conjunto de arestas tem tamanho n menos 1, se n é o tamanho do conjunto de vértices. Tá? Então, ao início do laço, né, voltando à demonstração aqui, o grafo F, né, a minha solução, é uma floresta geradora de G. Ela é uma floresta geradora porque é uma floresta e tem todos os vértices. Né? São n vértices isolados, mas não deixa de ser uma floresta geradora. Quando o laço termina, a quantidade de arestas da minha floresta, que eu estou trabalhando aqui, né, minha floresta F, ela é exatamente a quantidade de vértices menos 1. Né, é o teste que o laço faz. Né. Com isso eu garanto que F é uma árvore, tá, pelo corolário 27. Por quê? O corolário de 27 diz o seguinte: se eu tenho um grafo com essa quantidade de arestas aqui, né, que é a quantidade de vértices menos 1, né, ou n menos 1 arestas, onde n é a quantidade de vértices, e o meu grafo é conexo, então é uma árvore. Esse é o corolário 27. Bem, eu tenho essa quantidade de arestas e eu sei que ele é conexo. Por que eu sei que ele é conexo? Porque nesse passo a quantidade de componentes vai ser exatamente 1. Né? Lembrando que começa... No primeiro passo eu tenho n componentes, no segundo n menos 1, n menos 2, então no passo número n menos 1 eu tenho um componente. Né? Vai diminuindo até o ponto que só tem um componente. Se o grafo só tem um componente, é conexo. E o corolário 27 diz isso. Grafo conexo com essa quantidade de arestas tem que ser uma árvore. Tá? Então, eu já sei que F é uma árvore. Tá? E ao fim do laço, no ponto 3 aqui, é uma árvore geradora, porque eu sei que F já era uma árvore geradora desde o começo. Então, é uma árvore que tem todos os vértices do grafo. Isso é uma árvore geradora. Então, assim, eu já sei que a minha solução é uma árvore geradora, né? Já é um bom começo. Mas o que eu preciso provar é que ela é uma árvore geradora de peso mínimo. Tá? Então, falta demonstrar agora que, de fato, essa árvore geradora é ótima. Tá? Então, vamos lá.
passo 4 aqui, né? Seja T uma árvore geradora mínima do grafo, tá? Com mais arestas em comum possível com F. Tá? Então, imagine que você tem um monte de árvores geradoras, né, ótimas, né? Pode ser que o grafo só tenha uma árvore geradora, mas potencialmente pode ter uma certa quantidade de soluções, né? Uma certa quantidade de árvores geradoras mínimas. Dentre essas, pega aquela que tem mais arestas em comum com a solução encontrada. Tá? Meu algoritmo encontra uma certa solução, eu sei que essa solução é uma árvore geradora, isso, né, o ponto é que a gente tem que provar aqui que ela é mínima, né? Mas, então, com essa solução em F, eu vou comparar ela com todas as soluções ótimas e vou pegar a solução ótima que tem mais arestas em comum com a minha solução F. Tá? Legal, essa eu vou chamar de T. Essa árvore geradora com mais arestas em comum com F. Tá? Agora, seja N o tamanho do conjunto de vértices, a gente já veio chamando aqui o tamanho do conjunto de vértices de N, mas só formalizando aqui, né? Seja N o tamanho de V de G, e seja F1, F2, 3 pontinhos Fn-1, índice N-1, a sequência de arestas acrescentadas a F. Né? Então, o algoritmo vai acrescentando arestas à minha floresta F, né, numa certa ordem. Então, essa aqui é a ordem. F1, F2, F3, até Fn-1. Então, seja essas arestas nessa ordem. Tá? Agora, é o seguinte. Suponha que a minha solução não é uma árvore T. Tá? Se minha solução é árvore T, acabou. Né? Já tenho, então, a minha solução é uma árvore geradora mínima. Né? Então, vamos supor, por contradição, que não. Que o conjunto de arestas da minha solução não é o mesmo do conjunto de arestas de T. Né? Porque o conjunto de vértices eu sei que é igual nos dois aqui, porque eu tenho árvores geradoras aqui. Né? Mas suponha que não. Que o conjunto de arestas da minha solução F não é o conjunto de arestas dessa árvore geradora mínima T aqui. Tá? E se o conjunto de arestas é diferente, vai ter pelo menos uma aresta que está em F que não está em T. Né? Então agora na ordem das arestas de F, tá? Pega a primeira aresta que está em F que não está em T. Né? Pega o primeiro índice M, menor índice M, tal que FI não está em T. Tá? E FI está em M, porque FI é um desses F1, Fn-1 aqui. Tá? Então pega a primeira aresta dessa ordem que escapou da minha solução ótima T. Dessa solução ótima T em particular aqui. Legal, então agora se eu pegar T, né, que é uma solução, ou seja, uma árvore, e colocar essa minha aresta Fm, que por definição não está em T, eu fecho um ciclo. Tem um ciclo único, certo? Esse é o teorema 29. Tá? Então, acontece o seguinte. Nesse ciclo, né, tem um ciclo único, né? Agora olha esse ciclo né, único desse meu grafo T mais Fm. Nesse ciclo eu sei que eu tenho alguma aresta T que não está na minha solução F. Por quê? Bem, F é uma árvore, a árvore não tem ciclos. Né? Então, nesse ciclo único, né, você pega todas as arestas do ciclo único. Tem alguma aresta ali que não está na minha solução, né? Senão eu teria um ciclo na minha solução. Chama de T, essa aresta, né, que não está na minha solução. T é uma aresta do ciclo, né, que não está na minha solução. Né? Pois F é uma árvore, então não está na solução. T não está na solução. Agora é o seguinte, pense na solução encontrada F. Tá? Eu estou afirmando aqui no ponto 4.5 que o peso de Fm é menor que o peso de T. Tá? Por que isso é verdade? Bem, se o peso de T fosse menor que Fm, né? Ou seja, se isso aqui fosse falso, o peso de Fm não fosse menor ou igual a T, o peso de T fosse estritamente menor que M, eu ia tentar colocar T antes de Fm, né? Porque o algoritmo considera as arestas do grafo em ordem de peso. Né? E essas duas arestas aqui estão em um ciclo único, certo? Então, assim, esse ciclo, sendo isso um ciclo único, a hora que você tenta colocar aresta T na solução F, se a aresta Fm não tivesse na minha solução, eu conseguiria colocar essa T na minha solução. Lembra que eu sempre tento colocar e coloco, a não ser que feche ciclo. Né? Mas pela maneira como o algoritmo funciona ali, né, se eu conseguisse colocar T na solução, né, eu não conseguiria colocar Fm, mas Fm está na solução. Então é uma ou outra. Então não pode acontecer de eu ter T com peso menor do que Fm. Então F índice M tem peso menor ou igual a T.
tá? Um pouquinho confuso aqui, mas né, acho que deu para entender o que aconteceu. Né? Legal, então já que o peso da aresta FM é menor do que o peso da aresta T, então considere esse seguinte grafo aqui, tá? O grafo é T menos T grande, né, menos a aresta T mais a aresta FM. Basicamente eu peguei minha solução T, tirei uma aresta T aqui e coloquei uma aresta FM. Lembrando que T mais aresta FM é uma árvore de ciclo único. A gente já argumentou no curso anteriormente que se eu tenho uma árvore, coloco uma aresta, criei um ciclo único, daí eu tiro uma outra aresta desse ciclo único, eu volto a ter uma árvore. Então isso aqui é uma árvore, tá? T grande menos Tzinho mais FM é uma árvore, tá? Vamos olhar o peso dessa árvore aqui. O peso de T grande menos T mais FM. Bem, isso é o peso de T menos o peso de Tzinho mais o peso de FM. Acontece que, por definição, o peso de FM é maior do que o peso de Tzinho. Então, tudo isso aqui tem peso menor do que T. É menor ou igual a T. Né? Portanto, tá? Essa minha árvore que eu montei nova aqui, T grande menos T menos mais FM, né? Ela tem que ter o peso exatamente igual a árvore T. Né? Porque T é de peso mínimo. Eu construí uma nova árvore aqui, que o peso é menor ou igual a T. Se é menor ou igual, tem que ser igual, porque T é de peso mínimo. Então essa nova árvore aqui, essa árvore aqui, né, tem peso igual a T. Mas isso é uma contradição, né, porque essa árvore aqui, né, T grande menos T mais FM, é uma árvore mínima, né, que tem mais arestas em comum com F do que T. Né? A gente falou assim, pega T aresta com mais aresta em comum. Mas agora eu mexi aqui em T, tirei uma aresta, coloquei outra e, opa, achei uma outra árvore, também de peso mínimo, que tem mais aresta em comum. Contradição. Tá? Então, a minha suposição de que a minha árvore geradora não é de peso mínimo é falsa. Então, eu tenho uma árvore geradora de peso mínimo.